Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e eu quero convidar você para, juntos neste momento, meditarmos na palavra de Deus no livro de João, capítulo de número 18, do verso 12 ao verso de número 27. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta, João 18, do verso 12 ao 27. Na medida em que estivermos prosseguindo na exposição, nós vamos ler esse texto, ok? Queridos, às vezes, quando nós pensamos nos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo a nosso favor para nos salvar, a primeira coisa que vem à nossa mente é a cruz do Calvário. E, de fato, ali na cruz do Calvário, Cristo consumou a nossa salvação. Contudo, meus queridos, os sofrimentos de Cristo não foram apenas ali na cruz. Cristo, ele viveu uma vida de sofrimento para nos salvar. Não é à toa que o profeta Isaías, ele vai dizer que Cristo seria um homem de dores, que Cristo saberia o que é padecer. Não é? Então, Cristo sofreu durante toda a sua vida. Porém, nós sabemos que a partir do Getsêmani, estes sofrimentos eles vão se tornar mais intensos e vão alcançar o seu ápice ali na cruz do Calvário. E quando nós, de fato, nos dedicamos a estudar os sofrimentos de Cristo, nós somos, então, constrangidos por este amor, pelo amor que Ele teve por nós ao ponto de sofrer tudo isso. E nós somos, então, levados a amá-lo, a sermos gratos a Ele por tudo que Ele fez em nosso lugar para nos salvar. Então, nós estamos estudando o Evangelho de João e temos chegado neste momento. Semana passada nós vimos a oração sacerdotal feita pelo Senhor Jesus Cristo. Vimos que quando ele fez essa oração, ele sai do cenáculo e ele vai com os seus discípulos para o jardim do Getsêmani. E Cristo ali, meus irmãos e amigos, demonstra claramente estar determinado a entregar a sua vida em favor de pecadores, cumprindo assim a vontade do seu Pai. Então, como nós sabemos disso? Nós podemos ver, por exemplo, no fato de Jesus Cristo ter ido justamente para o Getsêmani, local que ele sabia que Judas conhecia muito bem e que seria ali que Judas iria procurá-lo. Cristo também, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, ele se deixou prender. E ele, de fato, não queria perder nenhum daqueles que o Pai o havia dado. E por conta disso também ele foi até o fim. Ele foi capaz de beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Hoje, queridos, nós vamos continuar o nosso relato e vemos como se deu o início do julgamento de Cristo e a negação de Pedro. Então, o nosso estudo hoje vai ser justamente no texto de João 12 ao 27, que relatam esses dois eventos. Tanto o início do julgamento de Cristo, como também a negação de Pedro. Eu quero convidar você para juntos meditarmos a respeito do seguinte tema. Como parte do seu sofrimento para nos salvar, Cristo enfrentou tribunais injustos e a negação por parte de um discípulo amado. Então nós vamos ver isto em duas partes. A primeira delas é: como parte do seu sofrimento vicário, Cristo enfrentou tribunais injustos. Vejamos então o que foi que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo após ele ter se entregado voluntariamente ali no jardim do Getsêmani. Veja só, o verso de número 12 do Evangelho de João nos diz assim: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus que era conveniente morrer um só homem, pelo povo. Então, observe que o Senhor Jesus Cristo, ele se deixou prender, né? Então, os soldados romanos, os guardas do templo, eles amarram Jesus, né, o manietaram
e levaram o Senhor Jesus para a casa de um homem chamado Anás. Mas quem era esse Anás? Anás, ele era um ex-sumo sacerdote que durante muitos anos ocupou de fato a função de sumo sacerdote ali em Israel, mas que agora ele não mais exercia. Porém, ele era alguém que possuía ali em Israel um grande poder, uma grande influência, de modo que os grandes assuntos tinham que passar por ele. Então, esse homem, ele exerceu de tal modo influência, ele tinha tal poder ali, que os seus filhos, 5 dos seus filhos foram sumos sacerdotes em Israel em épocas distintas. E agora, quando Jesus está para ser julgado, o sumo sacerdote era o seu genro, um homem chamado Caifás, a respeito de quem João diz: ora, Caifás, verso 14, era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Veja, do que João está falando? Não sei se você já leu ou se lembra, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso de número 50, os judeus estavam arquitetando a morte do Senhor Jesus, arquitetando um plano primeiro para prendê-lo, e nessa ocasião, Caifás vai dizer que importava morrer um homem por toda a nação. Só que o irônico foi a maneira como ele disse. João relata da seguinte forma, lá no verso 50, capítulo 11. Vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Veja só, Caifás não tinha a menor noção, mas ele estava sendo usado como uma voz profética para anunciar aquilo que estava para acontecer. Cristo morrendo em favor do seu povo. Cristo entregando a sua vida em favor do seu povo. Porém, observe no texto, o verso 19, o que de fato ocorreu quando Jesus chegou ali à casa de Anás. Diz assim: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Observe que Anás, ele pergunta a respeito dos discípulos de Cristo e da doutrina de Cristo. Por que ele pergunta a respeito dos discípulos? Porque, meus queridos, eles estavam preocupados. Eles sabiam que Jesus já estava preso, já visualizavam o fim de Cristo, a morte de Cristo, e, contudo, os seus discípulos não tinham sido presos. Eles se preocupavam de que os discípulos continuassem pregando a mensagem de Cristo, proclamando o Evangelho. Por isso que Anás pergunta a respeito justamente dos discípulos do Senhor Jesus. Entretanto, ele também vai perguntar a respeito da doutrina de Cristo. Na verdade, aqui, Anás, ele queria que Jesus criasse provas contra si mesmo. Ele estava agindo de forma estratégica para que Cristo repetisse os seus ensinos e ali ele tivesse algum motivo para poder acusar o Senhor Jesus. E veja, tudo aqui neste tribunal está sendo feito dentro da ilegalidade. Não estava se observando os preceitos da lei. Na verdade, Jesus não deveria estar sendo interrogado ali pelo ex-sumo sacerdote Anás. Ele deveria estar sendo encarregado ele deveria estar sendo arguido e questionado pelo Sinédrio. Porém, como eles tinham prendido Jesus na calada da noite, não foi possível reunir todo o Sinédrio naquela hora, e por isso então ele está sendo ouvido ali por Anás. Mas deveria haver naquela ocasião, já que era um julgamento, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, mas nada disso há, porque de fato, na realidade, o que eles queriam mesmo era matar Jesus, né? E estavam apenas procurando a maneira como eles iriam condená-lo à morte. Entretanto, queridos, lá no verso de número 20 é dito o seguinte: declarou-lhe Jesus:
Eu tenho falado francamente ao mundo, e ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. E aqui você observa que o Senhor Jesus, então, ele não vai mencionar os seus discípulos porque ele está preservando os seus discípulos. Mas ele fala a respeito da sua doutrina, ele fala que durante todo o seu ministério ele esteve falando e pregando o evangelho abertamente, nas praças, nas sinagogas, no templo. Nada do que ele ensinava era ensinado em segredo, tudo era ensinado abertamente. Então, Jesus está justamente mostrando que ele não tinha nenhuma pretensão de realizar uma insurreição, uma sedição, uma conspiração contra a liderança de Israel, contra Roma. Então, justamente por conta dele estar com a sua consciência tranquila, ele pregava livremente e ele convidou Anás a perguntar, pergunte àqueles que me ouviram o que é que eu estava ensinando. Porém, quando o Senhor Jesus falou isso, teve um guarda ali que resolveu agir de uma forma extremamente covarde. Verso 22, leia comigo. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Ou seja, um dos guardas, numa atitude extremamente covarde, não é, deu uma bofetada no Senhor Jesus porque supostamente Jesus não havia tratado adequadamente o sumo sacerdote. Veja, os comentaristas dizem que provavelmente esse guarda aqui ele queria ganhar alguns pontos com a liderança de Israel, né? Então ele aplica uma bofetada no Senhor Jesus Cristo. Veja, não apenas, se não bastasse o tribunal corrupto julgando o inocente, agora você vê o inocente sofrendo agressões físicas. E Cristo, de fato, durante toda aquele período ali de crucificação, ele foi gravemente espancado. Aliás, antes mesmo, durante o seu julgamento, ele já estava sendo espancado, não apenas aqui, mas ele será mais espancado no decorrer do julgamento e principalmente durante o processo da crucificação. E é interessante, queridos, que ele tinha que passar por tudo isso. Hoje nós temos um Salvador que está sentado à destra do Pai, que sofreu violência física. Talvez você tenha sofrido violência física em algum momento da sua vida. Saiba que Cristo te compreende, saiba que Ele vai julgar aqueles que praticaram o mal contra você. Mas veja, Jesus vai então replicar aquela atitude do guarda de dar-lhe uma bofetada, dizendo o seguinte, verso 23. Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Jesus disse, se eu falei erroneamente, isso deveria ser provado por um testemunho adequado. Mas se eu estou falando aqui a verdade e não há nada de errado no meu discurso, naquilo que eu preguei, na forma como eu tratei o ex-sumo sacerdote, por que que você me agride? Ou seja, a sua atitude ela é injustificável. É uma atitude condenável. Então, Jesus aqui mostra claramente que, de fato, ele estava sendo tratado de forma injusta, truculenta, cruel e até mesmo violenta. Então, verso 24 é dito que Anás manda Jesus para Caifás. Jesus é levado, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote em exercício. Queridos, quando nós observamos aqui esse início do julgamento de Cristo, nós já temos uma ideia de como é que vai acabar essa história. Você vê aqui Anás querendo de todas as formas, ou de forma ardilosa,
encontrar algum motivo para acusar o Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus é levado ao Sinédrio, o Sinédrio lá arrola testemunhas falsas que se contradizem, que mentem contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, em um determinado momento, vai dizer que ele de fato é o Filho de Deus. Eles o condenam por blasfêmia. E Jesus, então, é levado a Pilatos, uma autoridade romana. De Pilatos ele vai a Herodes, depois ele volta para Pilatos. E Pilatos, então, coloca diante da multidão a escolha entre Jesus e Barrabás. E os líderes religiosos inflam a multidão para escolher Barrabás. E Cristo, então, é levado para a crucificação. Veja, queridos, que os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, eles foram de certo muito variados durante toda a sua vida, mas aqui, à medida em que se aproxima a cruz, eles vão se tornando mais intensos. E Jesus tem que passar por tudo isso, por um juízo corrupto, por uma agressão física. Ele é humilhado, ele é tratado como um malfeitor, ele é colocado em xeque a sua palavra, ele é tratado como herege. E tudo isso, queridos, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele sofreu. Veja, é uma pequena parte dos sofrimentos de Cristo, mas ele sofreu muito e muito mais. Nós vamos acompanhar aqui que ele sofre tanto no seu corpo quanto na sua alma. E ele sofre no corpo e na alma porque ele quer salvar o ser humano, corpo e alma, ou o ser humano completo. Por isso que as suas aflições, elas foram tanto na alma quanto no corpo. E isso envolveu toda essa humilhação, essa angústia, essa tristeza, essas lutas internas e sofrimentos externos que o Senhor Jesus Cristo teve que enfrentar. Mas, em segundo lugar, como parte do seu sacrifício vicário, Cristo também experimentou ser negado por um discípulo amado. Verso de número 15 fala a respeito de Pedro. Leia comigo do verso 15 ao verso 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquietava-se, e Pedro estava no meio deles, aquietando-se também. Veja, Pedro e outro discípulo, esse outro discípulo ele não é identificado aqui, mas Pedro e outro discípulo seguem a Jesus. Esse outro discípulo ele era amigo do sumo sacerdote, então ele entra no pátio do templo, ele entra com Jesus, porém Pedro ficou do lado de fora. E este amigo e este discípulo, de Jesus, ele então fala com a moça encarregada do portão para deixar Pedro entrar, e Pedro vai e entra lá no pátio. E aquela mesma moça, ela volta-se para Pedro e ela questiona: mas tu não és um dos discípulos dele? E é interessante porque Pedro rapidamente diz: não sou. Veja, ela não está acusando, ela só fez uma pergunta. Veja, não era um soldado romano com uma espada na garganta de Pedro. Era apenas uma moça que fez uma pergunta, mas rapidamente ele se apressa a dizer: não sou o discípulo dele. Mas o texto vai dizer, queridos, e é interessante que é feita ali uma fogueira, os homens que servem ali a Anás fazem uma fogueira para se aquentar. E é interessante nós observarmos que Pedro vai e senta ao lado deles. E aí no verso de número 25 é dito o seguinte, acompanhe comigo:
Lá estava Simão Pedro aquietando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? Verso 27. De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Veja, lá estava o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ali assentado na roda dos escarnecedores. E quando você assenta-se na roda dos escarnecedores, é mais fácil você falar como eles, é mais fácil você agir como eles. E quando ele estava ali, alguém então pergunta pela segunda vez se ele era discípulo de Cristo, ele nega, ele diz, não sou. Porém, um dos servos de Anás, que era parente de Malco, aquele que Pedro havia decepado a orelha, não é? Jesus apanhou a orelha, colocou no lugar e miraculosamente a orelha foi curada. Ele viu Pedro ali e ele reconheceu. Veja, não era você que estava no jardim com ele? E Pedro, pela terceira vez, nega. E o texto diz que naquele mesmo instante o galo cantou. E é interessante porque Pedro então se lembra, né? Quando ele ouve o galo cantando, ele se lembra que há poucas horas atrás ele estava justamente com Jesus, dizendo que se fosse necessário morrer por Cristo, ele morreria. Mas Jesus disse para ele que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse por 3 vezes, Pedro negaria o Senhor Jesus Cristo. Então, foi um momento de extrema dor para o apóstolo Pedro. Veja, não só um sofrimento para Cristo, mas um sofrimento também para Pedro. Lucas vai trazer mais detalhes a respeito desta cena, deste momento. Ele diz assim, lá em Lucas 22, do verso 61 ao 62, ele diz assim, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja, queridos, naquele local onde Pedro estava, ele conseguia avistar o Senhor Jesus. E ali Jesus olhou para ele e o olhar de Cristo foi profundo, foi um olhar de repreensão, mas também um olhar de amor. Veja, Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia que Pedro não iria até o fim, porque ninguém iria até o fim, na verdade, não é? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês não podem beber o cálice que eu estou para beber. Então, Pedro não iria até o fim. E Jesus sabia disso. Mas o fato é que Jesus havia alertado a Pedro. Quando eles estavam no Getsêmani, Jesus foi orar. Por 3 vezes Jesus deixou Pedro, Tiago e João orando. E quando chegou, eles estavam ali dormindo. E Jesus os adverte, diz, olha, orai e jejuai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E dito e feito, meus queridos, quando chegou o momento da provação, uma vez que eles não estavam preparados, não é, eles agiram na carne. E Pedro aqui, ele acaba agindo na carne. Não é? Ele cortou a orelha do sumo sacerdote, né? E aqui nós vamos perceber que ele nega o Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos deve deixar, né, alertas para o fato de que precisamos dos meios de graça, precisamos buscar estar na dependência de Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos fazer uso da leitura da palavra, da oração, do jejum, porque como o Senhor Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na hora em que vem a provação, a carne ela vai querer fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso que o espírito precisa estar na dependência do Senhor. Mas eu gostaria então de, além desta aplicação, trazer mais 2 aplicações para que assim possamos concluir nossa meditação de hoje. Primeiro, Cristo foi submetido a vários sofrimentos para nos salvar.
Queridos, aqui nós temos o relato de João, de alguns sofrimentos que Cristo enfrentou. Ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente, ele foi agredido fisicamente, ele foi julgado por um tribunal de cartas marcadas, ele foi negado por um discípulo amado. E em cada etapa desses sofrimentos, queridos, nós encontramos o Senhor Jesus cada vez mais resoluto. Ele não demonstra dúvidas, ele não demonstra inconsistência. Pelo contrário, ele está resoluto em entregar a sua vida por pecadores, em obediência à vontade do Pai. Essa é a sua missão e ele está disposto até ir até o fim. Quando nós estudamos os sofrimentos de Cristo, nós nos deparamos com este amor, que é um amor extremamente abnegado, e nos faz refletir a respeito do nosso amor para com Ele. Será que nós o amamos de forma abnegada? Será que o nosso amor é apenas demonstrado por palavras e não por ações? Será que de fato nós que fomos salvos por Cristo, por quem Ele sofreu tanto, nós também não temos buscado negar a nós mesmos, nos abnegar das paixões mundanas, mortificar a nossa carne, buscar viver de uma forma agradável a Deus, ainda que isso custe um alto preço para nós? Queridos, quando nós estudamos este amor abnegado do Senhor Jesus Cristo, nós vemos claramente que Ele foi capaz de dar a sua própria vida por nós. Ele foi capaz de entregar a sua vida por nós. Mas será que nós somos capazes de ter um amor tão abnegado a ponto de, se necessário for, entregar a vida por Cristo? Se muitas vezes nas pequenas coisas nós não estamos dispostos a abrir mão, tenhamos cuidado ao afirmar que estamos dispostos a tudo por Cristo. Podemos queimar a nossa língua, como foi o caso do apóstolo Pedro. Mas a minha segunda aplicação é voltada para o apóstolo Pedro, né? E é importante que nós também, além de mostrarmos de fato os pontos em que Pedro vacilou, mas nós precisamos fazer um contraponto aqui. É claro que não é desculpando o apóstolo Pedro, o que ele fez foi errado, ele negou a Cristo, mas nós não podemos menosprezar o apóstolo Pedro. Na verdade, querido, sim, Pedro ele não conhecia o seu próprio coração, mas Pedro ele não foi um covarde. Assumindo que era João que estava aqui com ele, veja, ele estava aqui, aonde estavam os outros 9? Pedro, meus queridos, ele foi mais longe do que os outros. Na verdade, ele foi mais forte. Na verdade, ele é o melhor entre eles. Mas isso serve, queridos, para nos lembrar que nós não devemos ser levianos com a falta ou com a queda das outras pessoas. Quando nós virmos um irmão cair, você que está de pé, cuide para que não caia. Não pense, se eu estivesse no lugar dele, eu faria diferente, eu não negaria a Cristo, eu bateria no peito e dizia, não, eu sou de Cristo. Não pense assim. Nenhum de nós chegaria até o fim, porque o próprio Senhor Jesus disse, vocês não vão beber o cálice que eu beberei. Então, Pedro chegou longe. Quando Cristo olhou para Pedro, foi um olhar de juízo, de repreensão, mas foi um olhar de amor, porque quando Cristo ressuscita, ele vai mandar um recado, dizer aos meus discípulos e a Pedro que eu estarei aguardando ele. Então que possamos, de fato, meus queridos, buscar aprender com o apóstolo Pedro, porque nós também somos assim. Nós caímos, nós negamos o Senhor Jesus em tantas coisas menores do que as que nós vimos aqui, Pedro, em situações menos complicadas, menos difíceis, situações menores, questões menores, nós negamos a Cristo quando nós não vivemos de acordo com a vontade de Cristo.
na nossa vida. Então, possamos aprender com o apóstolo Pedro aqui, a confiar que é só o Senhor mesmo que pode nos restaurar, que pode, de fato, nos segurar na sua mão. Só chegamos ao final dessa jornada porque é Cristo quem nos sustenta. É Cristo quem vai em busca de nós, que nos restaura, que nos redime, que nos salva. Que possamos lembrar disso sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.